Fala pessoal, tô aqui num parque próximo à minha casa. Hoje é um dia de primavera, o dia tá bonito. Tem um pouco de sol, ele vem e vai, mas continua um dia bonito. Tô aqui no meu passeio, na minha caminhada, e vim falar um pouco de alguns pontos negativos de morar em Portugal. Não é uma opinião pessoal minha, tem um pouco da minha opinião, mas são fatos. Então eu acho que engloba tudo. Eu não vou citar pontos negativos, por exemplo, como questões climáticas, porque para uns aqui não faz sentido isso. Então são coisas mais pertinentes, vamos dizer assim. Então, quais são os pontos negativos ou o lado ruim de morar aqui? O que não é bom, né? O que eu vejo aqui hoje em dia que tá acontecendo muito, né, nos últimos anos. Então, para quem mora fora, não só para quem é daqui, mas para quem mora fora, são coisas realmente negativas. Eu não vou enumerar, mas vou falar algumas coisas. Burocracia para documento, para resolver questões que necessita de documento ou algo do gênero. Muito complicado, muita demora. Para quem é imigrante, precisa do cartão de residência, precisa renovar, tem tudo certo. Tem seus documentos tudo organizado, trabalha, contribui, mas na hora de fazer uma renovação, fazer um pedido, é uma burocracia, tem que enviar vários documentos e não é só isso, a demora. Atualmente não estão respeitando aí os prazos, então tem pessoas aí que estão à espera de documento há meses, e eu acho isso um ponto negativo. Você tem tudo certo, você tem já o seu título de residência, você está legal no país, precisa renovar seu documento, leva seus documentos, paga a taxa, que nada é de graça, e ao invés do documento chegar, por exemplo, em uma semana ou até 15 dias, está demorando aí meses. Tem pessoas aí que estão esperando 3, 4, 5 meses ou até mais, né? No meu caso, o meu documento ia vencer no início desse ano. Eu, por sorte, consegui renovar e chegar em tempo hábil, mas não é o que costuma acontecer. Muito difícil para resolver essas questões aqui, vejo pessoas reclamando muito. Essa questão burocrática é muito complicado, e não é só para isso. Isso aí é um ponto mais complicado, porque quem está aqui precisa do documento, precisa estar de forma legal, pessoas precisam viajar, precisam ir visitar seus parentes, voltar à sua terra, e pronto, isso dificulta muito e muito a vida do imigrante. Então isso aí é uma coisa a se pensar, né? Isso é um fato, não opinião, é um fato. E fora as outras questões, que às vezes você vai resolver alguma questão num lugar e nesse lugar te dão uma informação, aí você vai para outro lugar e eles te falam uma coisa completamente diferente. Enfim, a desordem nas informações aqui é muito grande. Outro ponto negativo que cara, é indiscutível é o baixo salário aqui em Portugal. Não me leve a mal a forma que eu vou falar, mas como eu disse, são fatos. Realmente é baixo salário. Vou dar um pouco também da minha opinião pessoal. Aqui o salário atualmente está em 920 euros. É um salário muito baixo comparado aos outros países da Europa. Consegue se sobreviver? Cara, sinceramente, sobreviver. Como eu disse, comparado com outros países da Europa, a gente tem preço de custo de combustível, supermercados, essas coisas assim, que outros países que o salário às vezes é 2, 3 vezes mais, esses custos acabam sendo o mesmo valor ou até menos comparado
a porcentagem do salário ganho no final do mês. Então, um ponto realmente negativo é o baixo salário. E realmente o salário é baixo. Você não pode fazer a conversão do euro para o real. Senão dá uma discrepância muito grande, porque o euro é super valorizado em relação ao real. E é isso. Acaba que dá um valor, se for fazer a conversão, você vai pegar aí 1.000 euros e vai converter no real, vai dar 6.000 reais. Então imagina, você vai converter o salário e aí acaba, o valor é muito alto, mas não pode fazer esse tipo de comparação, porque quem recebe em euro aqui gasta em euro, e se quem está aqui está na zona do euro, a gente tem que comparar com outros países ao redor que também vivem na zona do euro. Então qualquer país daqui assim, saindo daqui da fronteira, vai ter salários 2, 3 ou até mais, né, do que aqui. E claro, ninguém quer viver só do salário mínimo, só que aqui o país, eles, para poder sobreviver, a maioria dos trabalhos em si é o salário realmente mínimo. Para ter uma promoção ou melhorar um pouco de cargo, às vezes vai ter um pequeno aumento, mas nada significativo, nada de ter o dobro de salário. Então isso é um ponto que realmente é muito ruim. Para quem, geralmente as pessoas que saem do Brasil, elas querem ter uma vida às vezes melhor. Querem não, com certeza, todo mundo quer ter uma vida melhor. Juntar seu dinheiro, fazer suas economias, fazer seu pé de meia. E com isso, já não consegue, já vão ter essa dificuldade. Outro ponto negativo, é um ponto que eu vejo também negativo daqui, mas eu acho que vários lugares está dessa forma, que é a dificuldade de encontrar uma casa para alugar, um apartamento, e o valor muito caro. Não é só aqui, também sei que no Brasil e outros lugares da Europa tem essa dificuldade, mas aqui também, por ter esse baixo salário, acaba que é difícil encontrar uma casa que um casal vai conseguir manter e sobrar um dinheiro no final do mês. Então, eu não vou falar das exigências, porque as exigências são, às vezes, na maioria das vezes, eles pedem fiador, e normal, é uma pessoa que vai vir de fora, vai alugar uma casa. Se eu sou dono de um apartamento e vou alugar um apartamento para uma pessoa que não é daqui, o mínimo que eu posso pedir talvez é um fiador, né? Então eu não vou entrar por esse meio, mas aqui é muita dificuldade, está muito caro hoje em dia. O preço do aluguel aí, tem pessoas que estão encontrando o preço do aluguel acima do salário, então isso é surreal. Outro ponto negativo que está relacionado ao que eu falei anteriormente é o custo de vida. Então não é tão equilibrado assim. Você trabalha, recebe, paga, gasta, e acaba que não sobra muita coisa. Então o custo de vida, comparado com o Brasil, claro, aqui tem muitas coisas que nós temos, quem está aqui, temos acesso, que outras pessoas não. Então aqui nós temos acesso a muitas coisas que no Brasil nós não temos acesso, mas isso não deixa de ter um custo de sobreviver elevado, né? Então o combustível aumentou atualmente devido à guerra. Aumentou em outros lugares? Aumentou, mas o combustível na Espanha é mais barato do que aqui. Enfim, pode ser por motivos políticos e outras coisas. Mas o fato é, lá o salário é maior e o combustível é menor. O preço do mercado é semelhante ou é igual aqui, o salário é maior. Então é esse comparativo. Então isso tudo, para quem planeja vir para cá, tem que pensar muito bem, tem que colocar essas coisas no papel. Não sou daquelas pessoas que vão falar assim que devido a essas informações não é viável vir para cá,
porque cada um tem sua vida e tem suas dificuldades, tem seus desejos e tem seus sonhos que querem alcançar. Então não vou dizer que é viável ou não vir para cá, cada um sabe de si. E é isso, esses são pontos que eu acho que quando a gente vai morar em outro lugar é bom a gente saber, para não ser pego de surpresa ou, enfim, às vezes tem um planejamento totalmente errado, sabe? E um outro assunto que é negativo, é um pouco polêmico, mas não tem como deixar de falar. Se eu for falar coisas negativas aqui, não tem como deixar de não citar isso, que é a questão da xenofobia. Não sou também daquelas pessoas que vão vir criticar e falar que o país é xenofóbico, que as pessoas... Não é isso. Mas não tem como deixar de falar. Se é uma coisa que sempre a gente vê na rede social, alguém reclamando, ou alguém que fala uma coisa que você fica sabendo. Minha experiência, graças a Deus nunca passei por algo assim, mas tem todo um porquê também. Eu acredito que eu não passei por isso, porque eu sei me posicionar, sei como conversar, o que falar. Não quer dizer que eu chego nos lugares e eu vou ficar pensando que eu vou falar para as pessoas não me julgarem, não é isso, mas eu sei me posicionar, eu sei chegar no lugar, se eu tiver que impor alguma coisa, falar de uma forma mais firme, eu vou fazer, não vou me rebaixar. Então esse tipo de posição faz eu estar numa situação em que a pessoa ela não vai ter como, mesmo se for, às vezes a pessoa nem é preconceituosa, às vezes ela é uma pessoa rude mesmo, e ela vai te ofender da forma que ela acha que você vai se sentir ofendido. Então a forma que eu me coloco diante das pessoas, que eu me posiciono, isso me garante não talvez sofrer xenofobia. É tanto que eu nunca sofri. Uma empresa, eu não aceito ninguém falar rude comigo, não aceito ninguém ser grosseiro, mal educado. Não quer dizer que as pessoas não vão fazer isso até no Brasil, mas a forma que eu me posiciono é o respeito mútuo. Então eu nunca sofri xenofobia, provavelmente não vai acontecer. Então, apesar de eu não ter sofrido esse tipo de preconceito, mas eu vejo algumas pessoas se queixando disso. Às vezes algum caso na internet, principalmente na internet. Na internet a pessoa fala o que quer. Já vi alguns vídeos também de pessoas sendo xenofóbicas, comentários. Mas isso aí eu acho que, sinceramente, agora é minha opinião pessoal. É minha opinião pessoal. Isso tem em todo lugar do mundo. No Brasil tem bastante, não vai ter xenofobia, mas vai ter preconceito contra pessoas de outros estados, cor da pele. Somos um país miscigenado, e ainda no mundo de hoje, no ano que nós estamos, de 2026, as pessoas ainda têm preconceito da cor da pele, ou da orientação sexual. Pessoas de cabeça fechada tem no mundo inteiro, é o que eu penso. Pessoas que pensam dessa forma, que têm preconceito, esse tipo de preconceito, é porque ela vive num mundo de cabeça fechada, num mundo paralelo. Então, mas falando daqui, existe sim essa questão da xenofobia. Vejo muitas pessoas reclamando, principalmente mulheres. As mulheres sofrem muito, existem muito preconceito para as mulheres, né? Pessoas pensam ainda que as mulheres latinas ainda têm como que eu posso dizer, tem uma má intenção de tirar proveito de homens, essas coisas. Acho que você conseguiu me entender. Então o preconceito ele existe sim, mas é uma coisa que tem para todo lado. É bom vocês saberem dessas informações antes de vir para cá. E eu acredito que também qualquer outro lugar que uma pessoa que não é desse lugar
vai residir, ou seja, um imigrante, ele vai ter do que reclamar da questão cultural. Talvez a pessoa, o nativo de lá, vai ter preconceito com a pessoa que tem de fora, por algum motivo, seja a cor da pele, seja porque não fala o idioma, enfim. Pessoas assim existem, acho que em todo lugar. Então, essas coisas que eu acabei de citar são fatos, né? Que a burocracia de documentos, que enfim, já foi falado aqui, para você renovar, dar entrada em documentos, você tá legal, tá tudo certo, tá tudo organizado, demora, você vai pedir uma resposta, você vai ligar, o telefone nunca é 1 hora para ser atendido, 1 hora, 60 minutos ou mais para ser atendido no telefone, uma chamada, para poder ver uma informação que é sua por direito. Salário baixo, eu acho que isso, para poder sobreviver num país, é fundamental. Enfim, você viver num país com salário baixo, eu acho que isso é extremamente ruim, é um ponto muito, muito negativo. Aluguel caro, você não consegue pagar o aluguel, não consegue estar ali com o seu cônjuge para pagar o aluguel para quem está vindo agora, é uma coisa ruim, né? É uma coisa assim que você, enfim, a gente tem que ter um lugar para morar. Custo de vida também, que engloba isso tudo que eu acabei de falar. Você recebe seu salário, você tem planos, você conta com ele para fazer algo, para construir seus sonhos ou pagar suas contas, né? E a xenofobia, que está incluído também nisso, não posso deixar de citar. Não tem como não citar, como eu disse, se eu vou falar das coisas negativas, não tem como citar isso. Enfim, ainda eu passei aqui no parque e vim falar sobre essas coisas que realmente é ruim para quem vem morar aqui. Depois eu faço outro vídeo falando das coisas positivas, porque também não é só o lado ruim, também tem existem as coisas boas, que são boas mesmo, principalmente para nós brasileiros. Então eu vou deixar isso para um próximo vídeo para não se estender muito. Então é isso aí, galera. Até a próxima e fui. Tchau.